Boa noite a todos. Quero cumprimentar o professor José Deocleciano, o professor Amarildo. Meu nome é Alexandre Bahia, sou estudante do último semestre de Ciência Política e aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje, estou com os meus colegas Cesar Moraes, também do último semestre de Ciência Política, e a nossa colega Lani Xavier, também do curso Ciência Política, também do último período. Nessa noite a gente vai compartilhar com vocês os objetivos dessa atividade, que é analisar a proposta de um novo Código Eleitoral, que é o PLP 112 de 2021. Mais especificamente, 3 dispositivos desse novo Código Eleitoral que está sendo debatido e trabalhado na Câmara Federal. Vamos compartilhar um pouco sobre as informações falsas, né, os dispositivos e os itens que tem nesse PLP, sobre o fundo partidário e também a quarentena para juízes e militares, que são os 3 temas principais que serão objetos da nossa análise aqui nessa noite para os nossos colegas. E aí, Cesar, quero começar por você aqui nesse debate, nessa atividade. Queria que você falasse aqui um pouquinho sobre essas informações falsas, né, que está aí também na grande discussão na mídia, enfim, nos analistas políticos. As informações falsas, a proposta, ela cria uma punição, né, para quem divulgar ou compartilhar fatos, né, claro, gravemente descontextualizados, com o objetivo de influenciar o eleitor. E, segundo a proposta, a pena é de 1 a 4 anos e multa. E a gente sabe que no mundo atual, com tanta desinformações e notícias falsas, é preciso ter cada vez mais cuidado com o que se compartilha nas redes sociais e plataformas digitais, não é isso? Exatamente, Bahia. A gente fazendo uma breve comparação histórica do nosso processo eleitoral, quando falamos de disputas eleitoreiras, né, existe uma forma de reduzir a disseminação de boatos e mentiras que buscam atacar a transparência, né, a lisura de todo o processo eleitoral brasileiro, né, pegando lá de trás, né. Um exemplo que nós temos é na página Fato ou Boato do TSE. Isso mesmo, lá no TSE tem essa página para a gente esclarecer, tirar um pouco essas dúvidas, né. Podemos acessar informações verdadeiras sobre, né, por exemplo, a confiabilidade do sistema eletrônico de votação e a justiça eleitoral. Um tema relevante, inclusive, que foi atacado recentemente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na questão do voto impresso, acho que todos aqui devem recordar bastante, né, desse tema, sobre as urnas eletrônicas, né, e é devido à informação, a essas informações falsas, né, como essa, que tem gente afirmando que a Justiça Eleitoral não estaria cumprindo ali a legislação, né? Porém, o fato, né, é que a Lei 10.408 de 2002, que instituiu o voto impresso para o pleito daquele ano, né, não está em vigor. Ela foi revogada em 2003, justamente porque a ideia ela não deu certo. Inclusive, foram feitos vários testes, né, anteriormente, mas ela não deu certo. Então, sobre as possíveis fraudes, né, a ausência de auditoria nas urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirmou que há 22 anos as urnas eletrônicas elas têm sido utilizadas nas eleições brasileiras sem nenhuma comprovação efetiva de fraude, nem afirmando e reafirmando, né, para toda a sociedade. Em síntese, a gente pode dizer, então, que é uma maneira, né, de persuadir os eleitores por meios estratégicos, como, por exemplo, gatilhos mentais, né, utilizando recursos emocionais ou símbolos para induzir alguém a aceitar alguma ideia ou uma atitude, ou realizar uma ação, né? Em outras palavras, né, a gente pode dizer que são estímulos que agem diretamente no nosso cérebro, né? Tem uma teoria interessante, que é de Lasser, em 1940, por exemplo, que ele fala sobre o consumo da mass media, né? Ele cita a persuasão midiática, que, resumindo, é uma estratégia de comunicação que consiste ali, né, em utilizar recursos emocionais ou símbolos, né, para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação, né? E o que é mais interessante é que nessa pesquisa, né, há ali uma análise das características dos programas assistidos pelo público, quais são suas motivações, né, níveis de audiência entre os programas, e também o tanto que isso é mutável na cabeça, né, do eleitor, da pessoa que está ali, né, sendo
fisgada, né, no momento, né? E a partir desses fatores, né, são levantadas algumas perguntas interessantes, né? Dentre elas, por que as pessoas ouvem certos tipos de programas, né? E também qual é a relevância teórica desses conteúdos, o que eles trazem, né? Então, para essas perguntas serem respondidas, né, existem 3 processos diferentes de análise ali, e nesses processos, Lázaro procurou entender como funcionam, né, os mecanismos de persuasão que esses programas utilizam com o público, né? Portanto, essa teoria dos efeitos limitados, em suma, coloca uma vantagem, né, de influência pessoal, né, no eleitor, no cidadão, né, em relação à eficácia da persuasão midiática, né, limitando, assim, os efeitos, né, posteriores de cada um. É isso aí, vai. Muito bem, Cesai. Ainda sobre essa temática das informações falsas, né, que está contida na proposta, né, inclusive que foi aprovada na Câmara e está no Senado, já foi para o Senado Federal. Queria que você, ainda sobre essa temática de informações falsas, fizesse uma análise da proposta de emenda apresentada que está lá no texto, para que os nossos colegas aqui possam entender também a sua impressão e também com base nos dados, né, que você realizou aí na pesquisa, na metodologia, qual é a análise que você faz da emenda apresentada ao texto no quesito informações falsas? Então, pessoal, esse processo de globalização, ele trouxe em sua base um aumento exponencial da complexidade do sistema de informação como um todo, né? Numa sociedade excessivamente mediatizada, né, como a nossa atual, a capacidade de influenciar as atitudes, os comportamentos, né, é determinante para o sucesso das comunicações em si, principalmente da mídia, da imprensa, que está todo mundo aí, né, sempre tentando fisgar, né? E à medida que os indivíduos são expostos a uma nova informação midiática, eles interpretam, né, associam a partir de suas predisposições afetivas, né, atualizando de uma forma online ou em tempo real, né, a imagem mental feita sobre o objeto político ali que está sendo debatido ou discutido, né. Então, dessa forma, as opiniões, julgamentos dos indivíduos são produtos, acabam sendo esses produtos do sumário das informações, né, processadas em suas estruturas cognitivas. Foi como a gente falou, esse gatilho mental das informações, né, que fica aqui no seu mindset. Então, um desses mecanismos, eles podem, né, ser representados pela mídia, quando utilizado por uma minoria, né, como um instrumento de poder, o que atrapalha muito o nosso processo democrático eleitoral, né? Isso não é bom para a nossa democracia. É isso, Fábio. Muito bem, Cesai, muito obrigado. Eu já aqui passo para a nossa futura analista, Alane Xavier, nossa colega aqui de Ciência Política. Alane, eu já quero emendar aqui para um outro assunto, né, que é objeto aqui da nossa análise, da nossa atividade aqui de Laboratório Político 3. Queria que você falasse um pouquinho sobre o fundo partidário também, que é o objeto do PLP 112 de 2021. E aí eu já emendo, Alane, com a primeira pergunta, né? Qual é a nova interpretação que sobre o fundo partidário no Código Eleitoral está trazendo aí nessa proposta, né? Nós já observamos aí no nosso trabalho e nas pesquisas que fizemos que o TSE, através de regulamentos internos, né, decisões, tem dado uma interpretação diferente, e aí esse PLP vem, vamos colocar assim, colocar numa lei ordinária uma nova interpretação sobre o fundo partidário. Eu queria que você respondesse e compartilhasse sobre isso, por favor. Boa noite, Bahia. Boa noite, Cesai, professores. Então, esse projeto ele vai listar uma série de despesas que vão poder ser pagas com os recursos públicos do fundo eleitoral. Por exemplo, propagandas políticas, transporte aéreo, compra de bens, compra de imóveis, e essa verba ainda vai poder ser usada para outros gastos de interesse partidário. E justamente essa questão que a gente precisa pensar sobre, porque é uma perspectiva muito subjetiva, né? Sobre o que seria o interesse partidário, o que seria
no interesse do partido político e quão ético seria gastar essas verbas com essas coisas. Alguns especialistas também vão dizer que isso abre brechas para despesas totalmente irregulares, por exemplo, reuniões, churrascos, helicóptero para viagens desnecessárias. Obviamente, o projeto ele deixa explícito algumas coisas que vão ser reguladas. Por exemplo, o projeto vai proibir o uso do dinheiro do fundo para quitação de multas, de atos infracionários, ilícitos penais, administrativos, eleitorais, quitação de encargos e multas. Todas essas coisas são quitadas, estão proibidas no projeto. Mas, mesmo assim, o projeto vai permitir que esses recursos dos fundos partidários possam ser usados para contratação, por exemplo, de empresas para auditar suas próprias contas. Isso numa visão terciariza o trabalho da Justiça Eleitoral, que hoje já faz o acompanhamento direto, sem precisar de intermediários nenhum. O que mais chama a atenção mesmo, Bahia, nesses pontos, é a livre interpretação do uso e interesse partidário que pode ser feito durante os gastos, né? Conforme a deliberação do partido, o que ele entender que é necessário, que precisa ser utilizado esse cargo, fica a livre interpretação. Então, essas questões de organização e de transparência, elas ficam em xeque. Muito bom, Alaine. Acho que você traz informações bastante relevantes aí na análise, mas queria que você pudesse ainda falar aqui para os nossos colegas e professores em relação, além dessas, quais são a vulnerabilidade dessa nova proposta, né? O que ela deixa vulnerável aí do ponto de vista, né, da coisa pública, né, da boa gestão, principalmente dos recursos públicos. Qual seria a vulnerabilidade? Além dela abrir brecha para uma grande, como eu posso dizer, uma grande análise sobre se realmente vale a pena, se realmente é necessário, se é lícito fazer esse tipo de transação, um debate que traz à tona também é o envolvimento das empresas privadas nas campanhas políticas, né? Isso toma uma proporção considerável quando você pensa nas reformas eleitorais, quando se trata de financiamento de campanha. Nesse caso, o que diz respeito é mesmo sobre as prestações de contas. É mais um passo para a emancipação do sistema da justiça eleitoral. Uma coisa que a gente precisa também pensar é as questões de organização e de transparência, a livre deliberação financeira dos partidos, sem uma fiscalização, abre precedências para crimes de campanha, que a gente tenta evitar todos os anos. Quanto menos instrumentos de fiscalização a gente tem e transparência para utilizar os valores, mais próximos da corrupção a gente está. E a punição também é desregular para esse tipo de delito. Maravilha. Mudando um pouco agora a nossa mesa, né, nossa rodada, eu queria ir dando continuidade à nossa análise sobre o tema, quarentena para juízes e militares, né? Queremos convidar agora o nosso colega, o Alexandre Bahia, para abordar sobre esse tema, né? E aí temos uma pergunta muito importante para fazer para ele, né? Que seria qual o impacto sobre essa cláusula de barreira para o futuro, né? O nosso futuro das eleições, caso ela venha a ser aprovada, porque sabemos que ela passou já pela Câmara, né, e ainda tem ainda o Senado, e a proposta ainda era que ela fosse votada ainda esse ano no Senado. Sabemos que ainda há tempo, né, mas ela já não serviria para as eleições de 2022, somente 2024, 2026 e assim sucessivamente. Então, eu queria falar com o nosso amigo Bahia, passar a palavra para ele, fazendo essa pergunta, qual o impacto, né, sobre essa cláusula de barreira, caso ela venha a ser aprovada, Bahia? Olha, Cesar, eu acho que você pontuou bem. Ela teria um impacto, caso tivesse sido aprovada um ano antes das eleições de 2022, ela teria um impacto, né? Por exemplo, se formos analisar
a campanha presidencial, para as eleições presidenciais, temos um novo ator político, né, que é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que é alguém oriundo aí era um juiz federal, então teria um impacto direto. Porém, a proposta, como nós estamos analisando, ela não terá validade para as eleições de 2022, mas sim, caso seja aprovada no próximo ano, para as eleições de 2024. E aí podemos perceber, através de números, dados, que há um grande crescimento de candidaturas de profissões como militares, né, juízes, membros do Ministério Público, que passaram a exercer, né, preferências para entrar no mundo político ou concorrer, né, a cargos eletivos nas eleições. Então, isso terá um impacto grande. Temos visto aí policiais militares, né, membros das Forças Armadas, galgando projetos políticos para participar aí de cargos eletivos, tanto na Câmara como no Senado, e também nas câmaras de vereadores também a gente observa um grande crescimento, né, dessas candidaturas vindos dessas profissões, dos militares e dos juízes. Eu creio que é importante termos como pano de fundo, né, a questão da temática do combate à corrupção, né, de termos um sistema que possa ter algum tipo de projeto anticorrupção, que o país caminhe por esse trilho da anticorrupção. Então, há esse crescimento, né, de candidaturas. Mais do que isso, também a questão da defesa de interesses desses segmentos nos parlamentos, né, das corporações. Então, esse crescimento tem surgido através dessas dois prismas que eu coloquei aqui. Então, resumindo aqui, em relação ao impacto das eleições, das próximas eleições, caso essa proposta seja aprovada, poderá inibir, né, esses atores políticos, porque uma vez que eles teriam que se descompatibilizar, né, da profissão para poder entrar no mundo político, o que daria uma certa vantagem aos atores políticos, né, que já estão inseridos no sistema aí de concorrer às eleições. Então é isso, Cesar, a minha visão sobre esse impacto aí em relação à questão da quarentena. Maravilha, explanação, Bahia. A gente ouvia muito falar sobre o aumento da bancada evangélica. Agora a gente escuta, né, o aumento dos militares no Congresso, né, no Parlamento, enfim, né, mas dando continuidade aqui, para encerrar, para fazer mais uma pergunta para fechar, né, a gente queria entender um pouco sobre as vantagens e desvantagens desse dispositivo de quarentena para juízes militares para o projeto de lei 112/2021. Olha, Cesar e Alane, aqui os colegas, eu tenho lido, né, bastante sobre esse tema, desde que isso foi colocado no Congresso, e alguns especialistas, né, têm defendido a proposta, consequentemente também há pessoas que acham que ela é uma proposta muito ruim, mas temos que analisar panos de fundo, né? As vantagens vamos colocar assim, dessa proposta ser aprovada, de certa forma, como costumo dizer, os militares e juízes seriam blindados ou seriam protegidos da política, e a política seria protegida dos militares e juízes, uma vez que são profissões que têm um grau de especialidade, né? É algo bastante delicado, né? A questão dos militares, o uso da força pelo Estado, há um debate sobre isso. E a questão dos juízes, né? Que podem, se concorrerem a cargos eletivos, podem influenciar aí, né? Como nós vimos na eleição de 2018, né? Onde um juiz acabou tornando um candidato inelegível e, na sequência, assumindo um cargo no governo que venceu as eleições. Então, são debates importantes que a sociedade precisa fazer, né? Mas, por outro lado, temos que perceber que é legítimo a entrada desse segmento para concorrer na política, né? A democracia ela é feita da participação de vários segmentos da sociedade, então os militares
podem e devem, precisam participar também da vida democrática na política, né, defendendo as suas causas, né, defendendo aquilo que acreditam. Então, creio que essa proposta teria que ser bastante debatida na sociedade brasileira para pesarmos, né, os benefícios, as vantagens e as desvantagens de que essas profissões possam concorrer, ou se a quarentena ela visa dar um equilíbrio, né, para que esses militares e esses juízes possam participar da vida política, tendo ali um período de quarentena para que, né, não se contamine, né, o ambiente político. Mas, por outro lado, também precisamos prezar pela saúde da democracia, né, pela qualidade da democracia, e a democracia pressupõe participação popular e defesa dos interesses dos segmentos da sociedade. É isso, Cesar e Alane. Aí eu acho que a Alane pode, né, fazer aí um encerramento aí da nossa mesa, né, dessa nossa análise aí desses 3 itens do PLP 112 de 2021. Quero agradecer meus colegas de turma, Alexandre Bahia e Cesai, e os professores também. Bom, é muito importante, né? O Código Eleitoral, ele transforma toda a configuração eleitoral do Brasil. Então, destrinchar cada prerrogativa que está sendo levantada é extremamente importante para, como você falou, Bahia, proteger a nossa democracia, a transparência do sistema, a equidade na organização e a nossa Constituição. Essa é a relevância da gente fazer esse trabalho e analisar as partes envolvidas. Então, eu queria agradecer, dizer boa noite para todos e estamos aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.